Neemias 8, versículo 1 até o versículo 6. A Bíblia diz assim: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito para Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender aquilo que eles estavam ouvindo. E era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maaseias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadaná, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro, à vista de todo o povo, porque estava acima deles, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém e Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E você diz amém. Domingo, quarta e hoje, eu estou ministrando uma palavra baseada num dos maiores avivamentos que aconteceu na vida do povo de Deus. Um avivamento que começou com Zorobabel, foi interrompido por 80 anos, foi retomado com Esdras, interrompeu-se mais 12 anos, e agora Deus levanta Neemias para preparar o coração de um povo para o avivamento. Avivamento não é algo que se faz uma conferência e diz: agora todo mundo está avivado. Avivamento não vem quando alguém ora por mim e diz: receba o avivamento. O avivamento é algo construído na vida de um povo, na vida de uma pessoa. Quando nós olhamos para a história do livro de Neemias, ele começa com uma notícia recebida de que o seu povo estava em grande miséria, e aqueles que não tinham sido levados para o cativeiro já não tinham mais esperança. Ele chora, ele vai até o rei, ele pede autorização para voltar para Jerusalém, ele reconstrói as muralhas de Jerusalém, e quando então estavam próximos a viver um avivamento, a Bíblia diz no capítulo 7, que ele reúne as pessoas, ele reconstrói as casas, ele olha para o seu povo e diz: olha, existe ainda muito espaço vazio no nosso meio. E eles então levantam uma grande oferta de aproximadamente 100 milhões de reais para que pudesse recomeçar uma nova vida. Até então não havia avivamento. Até então está sendo feita uma preparação para um avivamento. Eu quero que você entenda que o avivamento ele vai chegar na sua vida quando você olhar e disser: eu não me contento mais com essa situação que está me oprimindo, que roubou a minha paz, que roubou a minha prosperidade, que roubou a minha família, que roubou a vida de um povo. Quando você tem um coração assim, você começa a dar passos em direção a uma mudança. E é justamente quando você se aproxima do rei
que você vai olhar para ele e dizer: Deus, eu preciso de uma estratégia nova para tirar áreas da minha vida que estavam mortas e levá-las à vida. Isso é avivamento. Agora escute, por favor. Quando Deus deu essas palavras para mim, há alguns dias atrás, Deus disse assim: prepare o povo. Prepara o povo, porque algo novo eu vou fazer na vida deles. Talvez você olhe e diz assim: mas pastor, por que o Senhor tem insistido tanto na palavra de Deus? Porque o Senhor está insistindo em alinhar o coração do povo, porque o Senhor está insistindo em bater na tecla que nós precisamos mudar de vida e transformar as nossas situações. Porque se isso não acontecer, não existe avivamento, existe barulho, e nem todo barulho é sinal de avivamento. Como assim, pastor? Moisés está no monte orando, todos estão reunidos, e de repente ele ouve um alarido lá embaixo, e quando ele está conversando com Deus, Deus olha para ele e diz: não é barulho de vencidos e nem de vencedores, é barulho de gente que está construindo um Deus estranho, que está roubando a minha presença do coração deles. Desce, Moisés, porque eles se corromperam. Nem todo barulho dentro das igrejas é avivamento. Avivamento começa quando existe um coração quebrantado e contrito, que olha para Deus e diz: eu quero uma mudança. Por isso que eu tenho algo comigo, queridos. Avivamento só chega o dia que nós nos posicionamos. Não adianta orar por alguém da sua família que não quer avivamento. Não adianta você ficar intercedendo por pessoas que não querem avivamento. O avivamento, ele chega na vida de alguém que olha e diz: eu preciso de uma mudança. É assim. Quando eu olho para esse texto me chamou a atenção, porque aqui em Neemias 8 inicia o avivamento. Foi 1 ano e 4 meses preparando um avivamento. Não foi do dia para a noite. E eu disse quarta-feira, Jesus preparou os seus discípulos 3 anos e meio para um avivamento. Os exemplos bíblicos de avivamento são exemplos de transformação, mudança e posicionamento que ao longo do ano foi fazendo com que pessoas tomassem atitudes. E aqui Neemias, ele começa a mostrar sobre um avivamento, o verdadeiro avivamento. Ele olha e diz assim: em chegando o 7º mês, que é justamente agora, agosto para setembro, em chegando o 7º mês, no primeiro dia, existe sempre um primeiro dia na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Existe sempre o primeiro dia que ele pode decidir mudar a vida dele ou continuar como está. Existe sempre um primeiro dia que nós podemos olhar e dizer: a partir de hoje eu começo uma nova história. Eu estou virando uma página e escrevendo uma nova história a partir de hoje. E talvez hoje seja o primeiro dia para muitos daqueles que estão aqui nesse lugar. Talvez hoje seja o primeiro dia para muitas pessoas que estão nos assistindo pela internet. Talvez hoje seja o primeiro dia que algo dos céus vai chegar no seu coração e vai mudar a sua vida. Agora escute. No primeiro dia, eles se reuniram, eles abriram a lei, e ali começou a ser ensinada. Sabe por que eu insisto na Bíblia? Porque a Bíblia é a única coisa que pode mudar a vida de um homem. A minha palavra não muda, a minha oração não muda, mas a palavra de Deus, ela penetra na divisão
da alma e do espírito, e pode fazer a divisão do homem antes e do homem depois, transformado pela palavra de Deus. Escute, abriu-se a palavra. Agora, aquele povo, queridos, eles conheciam a lei. Eles conheciam a lei de cabo a rabo, eles viveram, foram ensinados. O judeu, ele era educado na lei, até os 12, 13 anos, ele já conhecia a lei de Moisés. Não era algo novo para eles. Eles cresceram com a palavra. Mas sabe qual é o problema? Eles não entendiam a palavra. O versículo 2, ele diz que, olha, quando chegou ali a lei diante deles, Esdras pegou, colocou ali homens, mulheres, todos os que eram capazes de ouvir e entender. Ouvir não significa que entende. Ouvir não significa que vai fazer. Ouvir não significa que vai tomar atitude. Mas eles colocaram ali pessoas que estavam dispostos a ouvir e entender aquilo que Deus tinha preparado para a vida deles. E a Bíblia, ela é tão clara que quando a palavra foi sendo ministrada ao coração deles, começou às 6 horas da manhã, era meio-dia, o povo estava babando, querendo ver o que a palavra dizia. Enquanto a igreja não tiver sede da palavra de Deus, fome da palavra de Deus, enquanto a igreja não quiser se alimentar da palavra de Deus, não existe avivamento. Aquele povo parou e disse: fala da lei. E a lei foi ensinada. E o versículo 6 diz que à medida que a lei era ensinada, eles diziam: amém. Eles diziam: assim seja. Essa vai ser a realidade na nossa vida a partir de hoje, Neemias. Por favor, escute isso, queridos. Você precisa ter a palavra transformando a sua vida. Ler a palavra sem fazer com que ela transforme a nossa vida, ela não vai poder gerar avivamento. Mas quando eu olho para a palavra e digo: palavra, me transforma. Deus usa a tua palavra para me moldar. Sabe o que acontece? A palavra começa a se tornar real nas nossas vidas. Sabe por que o pastor Edson subiu aqui e pregou na ceia? Sabe por que o pastor Flávio subiu aqui e pregou na hora da oferta? Porque o que o povo está precisando é de palavra. O povo não precisa de farofa, o povo precisa de palavra de Deus. É isso que muda, é isso que transforma, é isso que faz a pessoa sair do pó e se transformar no maior homem da história. Se eu tiver que negociar a palavra, eu largo o púlpito e deixo quem quiser fazer, porque nós temos que nos alimentar com a palavra. A Bíblia diz que eles abriram a lei, eles se debruçaram sobre a lei, eles ouviram a lei, e cada vez que a lei era ministrada nos seus corações, eles eram totalmente impactados, a ponto de se jogarem no chão, a ponto de colocarem o rosto no chão e dizer: o Senhor é o Deus que pode fazer coisas impossíveis na nossa vida. Escute, por que eu preciso, pastor? Por que eu preciso tanto da palavra? Por que o Senhor está insistindo tanto nisso? Sabe por quê? Porque nós estamos cheios de pessoas que estão fazendo axiologia com a Bíblia e ensinando o que Deus nunca mandou ensinar, praticando o que Deus nunca mandou praticar, vivendo da forma que Deus nunca disse para vivermos. Por favor, preste atenção. Coloca o versículo 8 para mim. Quando eles começaram a ensinar, quando eles começaram a explicar a lei, olha lá, todos
começaram a entender aquilo que a lei estava dizendo para serem. Nós não vamos desistir de ensinar, querido. Eu sei que o povo quer farofa hoje em dia. Eu sei que se hoje nós falar, vamos fazer uma cruzada de milagre. Se tem 300 pessoas aqui hoje, que nós contamos, eu e Floriano, sabe o que ia acontecer? Ia até 600. Mas se você falar, vem para a casa de Deus, porque tem uma palavra para mudar de vida, eu garanto para você que nego não procuraria a igreja. A gente precisa de palavra. A gente precisa entender a palavra. A palavra precisa gerar quebrantamento dentro de nós. A palavra precisa nos confrontar, nos jogar na parede e dizer assim: você precisa mudar de vida. Quando a palavra faz isso comigo, sabe o que vai acontecer? Eu estou a um passo de ver os milagres de Deus sendo manifestos na minha vida e na sua vida. Eu estou a um passo de experimentar coisas que os meus olhos não viram, meus ouvidos não ouviram, que não desceram ao meu coração, mas que Deus já escreveu a meu respeito e a teu respeito lá no céu. A palavra precisa entrar para que o avivamento chegue. Aquele povo recebeu. O versículo 9 diz que quando a palavra chegou, aquele povo chorava. A gente precisa voltar a chorar. Intercessor precisa dobrar o joelho e ficar com o joelho no chão, com a boca no pó, enchendo poça de lágrimas no chão. Pastores, levitas precisam aprender a pôr o joelho no chão e começar a chorar. Não é só quando perde alguma coisa, é pelas vidas que ainda precisam ser alcançadas para Jesus. O dia que essa palavra entra em nós, nós vamos dobrar-nos diante de Deus e nós vamos chorar. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que esses mesmos, que aqui no versículo 9, choravam, logo em seguida eles se colocam de pé, e no versículo 12 diz que eles estavam cheios de alegria. Sabe por quê? Porque a palavra, quando entra, ela faz com que o choro que durou uma noite inteira possa ser transformado em alegria pela manhã na sua vida. É a palavra que começou o avivamento. É a palavra que chegou no coração do povo, que ouvia, mas não entendia. É a palavra que veio moldar aquele povo, para eles voltarem, pôr a boca no pó, se arrependerem dos seus pecados e se levantarem diferente. Avivamento começa com a palavra. Avivamento começa quando Deus começa a mexer dentro de nós e mostrar a imundície que existe dentro do homem. A hora que a palavra entrou, Deus olhou para eles e disse: agora eu espero um posicionamento de vocês. Capítulo 8, versículo 17, diz assim: toda a congregação dos que haviam voltado do cativeiro fizeram cabanas e nelas habitaram, porque nunca assim fizeram os filhos de Israel desde os dias de Josué, o filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Quando a palavra entrou no coração deles, Deus olhou para eles e disse: escuta, vocês pararam de celebrar a festa dos tabernáculos. Eu tinha deixado na lei para vocês fazerem tabernáculos, Páscoa e Pentecostes, e vocês pararam. Sabe por que Deus cobrou deles, Regi? Porque quando eles saíram do cativeiro egípcio, durante 40 anos eles habitaram em barracas, em tendas. Durante 40 anos não faltou o pão.
Durante 40 anos não faltou a água. Durante 40 anos não faltou roupa crescendo no corpo dele, o sapato crescendo junto com o pé. Durante 40 anos não faltou coluna de nuvem na cabeça, nem coluna de fogo para esquentar durante as noites e direcionar o caminho. Durante 40 anos Deus foi a provisão deles, mas chegou lá na frente, esse povo olha e diz assim: nós conseguimos fazer. Deus olhou e disse: vocês precisam voltar à essência. O avivamento só vai chegar na vida de vocês quando vocês reconhecerem que eu sou Deus de provisão, eu sou o Jeová Jireh que cuida de vocês. Deus olha para eles e diz: agora vocês precisam se posicionar. E sabe o que eu acho interessante? Que no versículo 13 diz: e isso era apenas o segundo dia do avivamento. No primeiro dia a palavra veio. No segundo dia Deus olhou para ele e disse: agora eu quero a obediência de vocês na minha palavra. Construam cabanas. Saiam das suas casas e vão habitar de novo em tendas, para vocês entenderem quem eu fui na vida desse povo e quem eu posso ser na vida de vocês. Sabe qual é a grande preocupação minha? Que a gente, com o tempo, a gente vai se achando sabido. A gente acha que eu, convertido desde 1988, 34 anos, eu já sei de tudo. Eu já sei que eu olho assim e digo assim: sai em nome de Jesus. Eu aprendi. Eu já sei falar assim: levanta a mão e glorifica, aleluia, glória a Deus. Eu já sei o que a Bíblia fala, eu já sei o que precisa fazer, eu já sei como nós vamos agir para atrair as pessoas, eu já sei. Enquanto existe o eu sou nunca vai estar. Chega momentos da vida da gente, queridos, que a gente precisa optar. Chega momentos da vida da gente que a gente tem que olhar para Deus e dizer: Deus, se não for o Senhor, e o Senhor não der a direção, eu não vou. Se o Senhor não falar e não abrir a porta, eu não entro. Se o Senhor não disser põe o pé nas águas, eu não ponho. Mas se o Senhor disser pode preparar, levanta e anda, eu vou pegar o meu leito, eu vou pegar a minha cama e eu vou me levantar, porque eu sei que tem coisa nova de Deus chegando na tua vida e na minha vida. Tem momentos que é assim. O que Deus só quer é obediência. O que Deus só quer para que o avivamento aconteça é que eu me posicione na palavra. E para isso, querido, precisa voltar para a essência. Voltar a ser o que éramos. João diz: olha, tomara que vocês voltassem à alegria do primeiro amor. Tomara que vocês voltassem à fé inocente de vocês. Tomara que vocês voltem a praticar as mesmas obras, as primeiras obras que vocês faziam. Não é ser bebê na fé de novo, é voltar a ser simples. É voltar a praticar as coisas que me levaram a um crescimento monstruoso lá na minha caminhada. É deixar de eu olhar assim para frente e dizer: eu sei, para dizer: Deus sabe. Você quer ver o avivamento chegando na tua vida? Volta a praticar as primeiras obras. Você está orando: oh Deus, lebaraçu yandenás, bracudombriandompai. Põe tua boca no pó e fala: Deus, eu sou um miserável. Se não for a tua graça na minha vida, para. Esse povo foi para o chão. Esse povo andava de joelho, com a boca no pó, derramando lágrimas.
O dia que Deus olhou no coração deles e disse assim: eu consegui tirar toda a arrogância que eles tinham. Sabe o que eu fiz? Então agora que vocês estão no pó e a minha palavra chegou, levanta, porque tem coisa nova preparada para a sua vida. Nós precisamos desse avivamento, queridos. Agora, avivamento ele só chega na vida de um homem, de uma mulher de Deus, se houver um posicionamento, se houver mudanças de atitudes, se houver palavra de Deus entrando no nosso coração, se houver diante da revelação da palavra de Deus para nós, uma tomada de consciência. Eu quero aprender, Senhor, aquilo que o Senhor quer. Sabe quando nós tínhamos 300 pessoas na igreja? Antes da pandemia. Depois da pandemia batia a casa dos 200, não é isso? 210, 220. É só a gente começar a falar de palavra de Deus entrando na vida do povo. É só começar a mostrar para o povo que precisa mudar de vida. Porque as pessoas lá fora não estão lá porque querem. Muitos querem, mas tem muita gente que está precisando ser resgatada e trazido para cá, que não tem força mais para levantar. É só começar a pregar a verdade. É só começar a viver em unidade. É só começar a ter comunhão, é só começar a viver Atos dos Apóstolos, Atos 1, Atos 2, que o Espírito começa a tocar no coração de pessoas e acrescentar aqueles que vão sendo salvos. Não é obra de homens, é obra do Espírito. Avivamento não vem do homem, avivamento vem daquele que tem o poder da vida e que diz, e o exército se levanta. Pastor, eu preciso de um avivamento. Então eu quero te mostrar os sinais do avivamento na vida daquele povo. Você vai rapidinho comigo aí, Marcos. Neemias 9:2. Sabe como que começa o avivamento? Quando a palavra entra no coração do homem. Quando a palavra confronta o homem. Neemias 9:2 diz: e quando o homem começa a confessar os seus pecados e a sua iniquidade. Sem arrependimento não tem avivamento. Tem mudança de igreja, mas não tem avivamento. Olha o que diz Neemias 9:5. A partir daquele momento que a palavra entrou no coração daquelas pessoas, eles se levantaram e começaram a louvar, a bendizer ao Senhor, dizendo: Senhor, vosso Deus, o Senhor é Deus de eternidade em eternidade, bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome. A vida do crente passa de murmuração para louvor. A vida do crente passa de reclamação para adoração. A vida daquele que está experimentando um avivamento é aquela vida que diz assim: apesar de, eu continuo sabendo em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia final. Quando a palavra de Deus entra, olha o que diz o versículo 38. No momento em que a palavra entrou no coração deles, eles se arrependeram, confessaram os seus pecados, eles fazem uma aliança com Deus. Aliança, querido, é algo para não ser quebrado. Eu vou ser sincero para você, eu não consigo entender uma pessoa que compreendeu o projeto de Deus na vida dele, que fica assim: agora estou bom, agora estou ruim, agora estou bom, agora estou ruim, agora estou desanimado, agora eu vou abandonar a igreja, agora eu vou voltar para a igreja, agora eu vou sair da igreja. Eu preciso que vocês orem por mim, agora eu preciso que vocês orem por mim, agora eu preciso que você... Meu irmão, quem tem aliança com Deus, sabe que Deus, até no meio do deserto, pode fazer brotar água. Quem tem aliança com Deus, ele vai tomar pancada igual qualquer um de nós toma. Vai ficar doente como qualquer um fica. Mas vai olhar para a palavra e dizer assim: olha, a tua palavra
é lâmpada para os meus pés, ela é luz para os meus caminhos. A tua palavra é pão que me sustenta todos os dias. A tua palavra me guia até no vale da sombra da morte. E eu vou às vezes baquear sim, mas eu não vou temer, porque o Senhor é quem me guarda. E se os meus dias romperem na terra, eu sei para onde eu vou. Quem tem aliança com Deus não fica pulando. Não fica precisando se alimentar para ficar forte amanhã. Ele vive forte. Eu disse uma palavra para o pastor Edson esses dias. Intercessores, vocês têm que ser firmes em oração. Intercessor, ele precisa orar todos os dias. Pastores precisam orar todos os dias. Líderes precisam orar todos os dias. Precisa ler a Bíblia todo dia, porque senão vai ser líder Angola, pastor Angola, que precisa que alguém fique empurrando ele para frente. Quando a gente tem posicionamento e aliança com Deus, às vezes a gente vai orar assim como orou o profeta, ainda que a figueira não floresça, mesmo assim eu me alegro no Deus da minha salvação. É aliança. Quem tem avivamento, olha o que diz o capítulo 10, versículo 30. E aí eu vou chacoalhar os casais. Neemias 10, 30. Não daremos as filhas aos povos da terra, nem tomariam filhas deles para os nossos filhos. Casamentos santificados. Eu não estou nem falando de julgo desigual, que aqui fala de julgo desigual. Mas homem e mulher de Deus tem que ter casamento santificado. Avivamento mexe no nosso casamento e faz com que ele seja santo. O nosso leito é santo. A nossa vida com a nossa esposa, com o esposo, é santa. E se você um dia diante de Deus fez uma aliança com alguém, engole o caroço e vai até o fim, para que você não peque. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Ele mexe com a sua vida espiritual, mas ele mexe com a sua casa. Pastor, eu escolhi errado. Eu quero é que você se dane. Vai engolir o caroço até o fim agora. Porque é isso que é o projeto de Deus. A tua esposa, o teu esposo. Avivamento mexe no casamento. Mexe na família. Olha o que diz o versículo 31. Trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada vocês vão comprar deles no dia de sábado. Escute o que eu vou falar. Deus santificou um dia para que o povo estivesse na presença dele. Crente que é crente, vem para a igreja, viu? Crente avivado, é claro que tem gente que trabalha. Por favor, não vai entender o que eu estou dizendo. O dia que eu estou trabalhando eu não consigo vir. Mas eu não consigo entender alguém que quer um avivamento ficar em casa assistindo Pantanal ao invés de vir para um culto. Em vez de ter uma experiência com o Espírito Santo, eu quero ver a Juma marruar. Isso é coisa do cão, irmão. Quem quer o avivamento, ele sabe que o lugar dele é na casa do Pai. É adorando ao Pai. É servindo ao Pai. É exaltando ao Pai. É agradecendo com as suas ofertas diante do Pai. Porque ele sabe que na hora que ele precisar, a casa do Pai está aberta. E o Pai está com o braço esperando você vir para o colo dele de novo. É isso. Avivamento é isso. Aquele povo deixou de guardar o sábado, deixou de guardar o ano sabático, deixou de guardar o ano do jubileu. E sabe o que aconteceu? 70 anos de cativeiro babilônico, porque deixaram de servir e adorar ao Pai na casa dele. Olha o que o avivamento faz, versículo 34. Eu estou acabando.
os sacerdotes, o levita e o povo, deitamos sorte acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a seus tempos determinados. As pessoas queriam servir na casa de Deus, queridos. Escuta que eu vou falar. Nós começamos as células, 8 células, com 10 pessoas, há 4 semanas atrás. Tem células já com 20 pessoas, cheia de visitantes chegando nas células. E cadê quem quer trabalhar e ganhar vida para Jesus? Meu negócio é só ficar aqui, ó. O ID de Jesus é para todo mundo. Não é para intercessor só, não é para levita do altar, não é para quem trabalha com as crianças, não é para introdução, é para todos. Avivamento chega quando a gente tira nossos pequenos traseiros das cadeiras e saímos em busca das vidas que estão precisando de salvação, queridos. O avivamento só vai chegar a hora que a gente estiver disposto a ir e servir a Deus na casa dele. Versículo 37, olha o que diz. E eles traziam as primícias na casa do Senhor, traziam suas ofertas, traziam seus dízimos. Não era algo pesado, eles sabiam quem dava a semente. O apóstolo Paulo fala: aquele que dá a semente ao que semeia e pão para aquele que tem necessidade, ele suprirá todas as vossas necessidades. Você quer avivamento? Você precisa plantar avivamento, porque senão você não vai receber. E eu encerro com o versículo 39. Olha só o que ele disse. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer ofertas de cereal, de vinho, de azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros, os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. O avivamento vai chegar na sua vida o dia que você tiver zelo com as coisas que são de Deus. Eu um dia fiz uma oração: Deus, eu vou cuidar com todo o zelo da tua casa e do teu povo. Em troca eu quero que o Senhor cuide da minha casa e do meu povo. O mesmo zelo que Deus tem tido para comigo e a minha família, é o que eu tenho para com a família dele. E não brinca não, porque eu viro um leão. Porque não é meu, é dele. Você entende isso? Quando a gente faz as coisas de Deus sem ser negligente, porque a Bíblia diz: maldito é o que faz a obra do Senhor de uma forma negligente. Sabe o que acontece, queridos? A gente se levanta com autoridade. Eu sei que essa igreja faz as coisas com zelo, porque senão não teria 300 pessoas aqui hoje. Deus não ia mandar pessoas para cá. Mas uma coisa que eu entendo, que o que nós vivemos até hoje é muito pequeno diante de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Sabe qual é a palavra que Deus colocou no meu coração? Esse lugar já era para ter sido o centro de um grande avivamento nessa região. A pandemia parou. Mas Deus, durante toda a pandemia, Ele sinalizou: eu continuo nesse negócio. E só foi a gente tomar um posicionamento. Os pastores sentaram, reuniram e conversaram. Nós vamos alinhar a visão da igreja.
E Deus começou a trazer de volta e mandar gente nova todos os dias. Isso é Atos 2. Isso é Atos 2. Avivamento. Mas eu não quero, como pastor, que esse avivamento seja de alguns. O avivamento precisa ser seu. Você precisa viver o avivamento. Porque às vezes o avivamento vem, chega e vai embora. Como assim, pastor? Se você ler o restante de Neemias, e eu não vou ler, Neemias traz o avivamento e volta para a Pérsia. Ele volta a servir o seu senhor, lá, o Xerxes, o Artaxerxes. E depois de 12 anos, ele está lá de novo no palácio, como copeiro do rei, quando alguém chega e diz, Neemias, volta depressa, porque todo o avivamento está se perdendo. Ele olha e diz, mas o que está acontecendo? Eles pegaram a casa do tesouro, onde guardavam os dízimos e as ofertas, e trouxeram de volta, e puseram para morar lá dentro, Tobias. Ele olha e diz, eu não acredito. Pois é, o Tobias e o Sambalate, que um dia tentaram parar o avivamento, está morando dentro da casa de Deus, e de favor lá dentro, fazendo piseiro, tudo de novo. Sabe o que ele faz? Ele chega, ele abre a casa de Deus, ele pega tudo que era de Tobias, ele mete o pé, quebra tudo, joga para fora e diz, aqui não, porque aqui tem avivamento do Senhor. Entenda isso. Quando alguém tentar parar o avivamento na sua vida, tira para fora da tua vida, joga para fora da tua vida, porque isso é um Tobias que está tentando fazer você parar. Eu quero dizer para você, hoje, pode ser como dizia aqui o texto, não era mais o primeiro dia, nem o segundo dia, era o 24º dia. A palavra que eu lanço hoje e planto no seu coração, se você entendeu, ela pode gerar uma mudança na sua vida amanhã, com uma atitude sua. E ao final de alguns dias, a sua vida pode ser completamente transformada, a ponto do avivamento ser estabelecido sobre você e a sua família. Você entendeu isso? Não é mágica, é atitude baseada na palavra. Me perdoe se às vezes eu tenho sido duro, mas eu vivo a palavra e não vou negociá-la enquanto Deus falar assim, você é pastor. O dia que Deus falar, junta tua mala e vaza, eu vou embora. Mas enquanto eu estiver, é palavra. Amém? Abaixa a sua cabeça, por favor. Eu não vou fazer apelo hoje. Eu não vou te trazer à frente hoje. Eu só vou fazer uma oração simples. Espírito Santo de Deus, gera consciência em mim e na vida da tua igreja. O que o Senhor quer que eu mude, que o Senhor venha fazer com que haja arrependimento, com que haja mudança da minha parte e que as coisas sejam transformadas. Me dá coragem, Pai, e dá coragem para a tua igreja,
para nós arrancarmos de nós tudo aquilo que tem impedido do seu avivamento ser pleno nas nossas vidas, e faça com que nós sejamos completamente mudados para louvor, honra e glória do teu santo e bendito nome. E você diz amém. Eu encerro com esse versículo, último capítulo, capítulo 13, versículo 30. E eu só vou ler ele para você entender o que Neemias fala. 13:30. Capítulo 13. Preste atenção na fala de Neemias. Limpei, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço. Será que é isso mesmo? Deixa eu só confirmar aqui. Desculpa. Como também o fornecimento da lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Agora preste atenção nessa última frase de Neemias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Sabe que Neemias escreve encerrando o seu livro? Ele olha para Deus e diz assim: Deus, me abençoe, para que os meus esforços não tenham sido em vão. O avivamento, ele pode morrer na sua vida. E tudo que você construiu ao longo de uma vida pode chegar no fim como morte. E não é isso que Deus tem para você. Deus tem vida. Amém, queridos? Então viva a palavra. E você vai ver que grandes coisas Deus vai fazer.